Olá, eu desejo que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura diferente, que será com base nesse deck que eu adquiri recentemente, que é um deck da cura da criança interior. Eu tava bem ansiosa para esse deck chegar, ele demorou bastante tempo, e ele tem reflexões, né? Eu posso deixar o link desse deck aqui na descrição. Ele tem reflexões sobre os nossos processos da nossa criança interior, algumas mensagens para que a gente possa refletir sobre o nosso processo de cura, enfim. E aí hoje, ao invés de trazer a mensagem dos chakras ou de escolha a sua opção, eu vou trazer uma mensagem, aliás, eu não, né? A espiritualidade vai falar conosco através desse deck e dos outros que eu vou utilizar para complementar a mensagem. Bom, é uma leitura intuitiva para o coletivo, ela não vai ressoar com todo mundo, se não ressoar com o seu momento, jogue para o universo, provavelmente ela falará com outro grupo de pessoas. Se essa leitura for útil para você, né, se ela ressoar com o seu processo e te ajudar de algum modo, eu peço para que você possa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu te desejo uma boa sorte e vamos lá, vamos começar. Espiritualidade, por favor, qual a mensagem sobre o que será essa leitura? Qual a mensagem que vocês gostariam de passar? O que precisa ser visto, ser olhado, ser trabalhado? Qual a mensagem, por favor? É hora de celebrar, cultive um ar de celebração hoje. Eu vou tirar 3 cartas. O que mais? Já vieram 2 aqui. Esteja presente, encontre a luz no momento. Encontre claridade, a paz no momento presente. E aqui, tudo bem ser mal interpretado. Percepção nem sempre, as percepções elas nem sempre são baseadas na verdade. E aqui, no fundo, a gente tem... Gente, as ilustrações desse deck, elas são maravilhosas. Essa mensagem tá convidando, né, para que você... eu vou levar isso mais pro sentido, assim, da minha interpretação, para que você possa trazer o seu ser para perto de si, se conectar com o seu ser, porque cada parte do seu ser é merecedora de amor. A mensagem tá aqui embaixo. A luz, ela tá meio estourada, mas talvez, né, não dê para você ler completamente. Mas eu vou mostrar aqui as ilustrações para que você possa ver como que é bonita as ilustrações desse deck, olha. E elas têm uma pegada meio surrealista, de um surrealismo, mas ao mesmo tempo com realismo, porque as ilustrações são surrealistas, mas tem imagens de pessoas mesmo, sabe? É muito legal. Nossa, sério, esse deck é muito bonito, muito bonito. Essa carta também, né? Esteja presente. E essa, olha que bonita. Bom, então a mensagem que nós temos, um convite inicial, vamos para a mensagem, né? O convite inicial é para que você possa trazer o seu ser, né? Se conectar com o seu ser, estar presente no momento presente. Estar presente no momento presente. É estar no aqui e no agora, né? Que é aquilo que a gente sempre fala. Hoje, às vezes, a gente tá muito lá na frente, ou às vezes a gente tá
muito no passado e a gente esquece de viver o hoje. Então, é um convite para que você possa tirar um momento para si, para estar mais perto da natureza, né? Para se conectar mais com o momento presente, para que você possa trazer um processo de autoconhecimento, para que você consiga compreender o que na sua vida te ajuda a estar no aqui e no agora. Por exemplo, seja meditação, seja você de fato estar em contato com a natureza, seja você estar ao redor de animais ou de crianças. Então, assim, é um convite para você trazer a leveza para sua vida, para que você possa estar no momento presente, estar presente, para que você possa achar a luz para este momento. E aí, aqui uma mensagem mais específica, né, até em complemento com essa última carta que me veio, se você está passando por algum momento de dificuldade, por algum momento em que você se sente mal interpretado pelo outro e que você se sente... talvez que você venha se sentir julgado, condenado e mal visto pelo outro, a mensagem que a gente tem é que a percepção, ela não é baseada na verdade. Então, aquilo que o outro pensa ao seu respeito, te julga e te interpreta de uma forma diferente, é a percepção dele. Você sabe da sua verdade. Então, o convite é que se você está passando por alguma situação, né, eu vou clarificar melhor aqui com o tarô, com esse deck, mas independente dessa situação, se isso está te trazendo um momento muito desafiador na sua vida, o convite é para que você possa esquecer o externo, ou não focar tanto nesse externo, nesses julgamentos, na má compreensão do outro, na percepção do outro, e você pode fazer isso focando no seu agora, focando no momento presente, focando nas celebrações diárias que você tem na sua vida, focando na sua vida e trazendo para si que a compreensão do outro é a percepção dele, é o julgamento dele e diz respeito às histórias de vida dele e à forma como ele próprio elabora a vida. E que cada parte do seu ser merece amor e é digna de amor e é digna de reconhecimento. E muitas vezes o que vem do outro é o ego dele. Se aqui você está sendo julgado ou mal interpretado por pessoas, por um grupo de pessoas, ou por alguma pessoa específica, por algum contexto, isso diz mais sobre essas pessoas do que sobre você mesmo. Se você sabe da sua verdade, se você reconhece as suas falhas, né, independente do que a gente esteja falando aqui, para que essa situação seja mais leve para sua vida, a compreensão que você pode carregar para si é que muitas vezes são as visões do ego, dos egos alheios, e muitas vezes isso é projetado, porque muitas vezes o outro deixa de cuidar da vida própria para que ele possa tirar um tempo do momento da vida dele para julgar e mal interpretar e mal dizer e falar e, enfim, de você ou dos outros, né? Porque o ser humano, quando ele tá vibrando no ego, ele tem essa característica. Mas se você sabe da sua verdade, se você tá vivendo o seu propósito, se você tá vivendo o seu caminho, e se você sabe, né, eu não sei exatamente do que é isso aqui ainda, mas para finalizar essa primeira mensagem, é que se você sabe dos seus valores e até mesmo dos seus acertos e das suas falhas, é para que você foque no seu ser. E que o que vem do outro, muitas vezes, é o julgamento dele próprio, são condenações dele próprio, é o ego dele próprio que precisa ser projetado de alguma forma em alguém. Caso esse outro ou esses outros não consigam fazer uma autoanálise, caso essas pessoas não estejam despertas o suficiente para compreender que o que a gente tem que trabalhar é a nossa própria vida, é a nossa própria evolução. Então, a princípio, a mensagem é essa. Eu vou pedir aqui
um complemento com o tarô akáshico. Qual o complemento, por favor, espiritualidade, com o tarô akáshico? Do que se trata essa mensagem? O que mais nós podemos saber? O que mais? Verão, inverno. A iniciação do Conde Saint-Germain. Só dar uma arrumada aqui. O que mais? O que mais? O que mais? Muito grande o deck. As areias do tempo. O que mais? Presa nas ruínas. E no fundo aqui, o escriba. Bom, no caso, como eu mencionei a primeira mensagem, se a gente tá falando aqui sobre essa questão específica, né, que eu mencionei, se você está sendo julgado por alguma coisa na sua vida, se você está passando por alguma situação que envolve um grupo de pessoas e que você se sente mal interpretado e que você se sente julgado, aqui a compreensão, quando vem essas mensagens sobre estar no momento presente, se essa questão começou talvez no inverno passado, né, que a gente tem as estações verão e inverno, mas para mim essa questão ela significa muito sobre a compreensão que a gente precisa ter na vida, que algumas coisas elas têm um tempo, né, para que elas possam passar. Então, muitas vezes a gente vive uma situação desafiadora. É aquilo que eu sempre falo, às vezes a gente vive uma situação desafiadora na vida e a gente pensa que não vai passar nunca. E aí a gente talvez esteja vivendo, né, se você está passando por uma situação desse tipo que eu mencionei, e aí você vai vivendo aquilo, uma situação muito desafiadora mesmo, e você pode pensar que talvez isso nunca vai ter fim. Mas essa carta, verão e inverno, para mim, ela indica exatamente que as coisas na nossa vida, elas são cíclicas, né? Então, assim como nenhuma felicidade, ela é eterna, o sofrimento também. As nossas emoções e os acontecimentos da nossa vida, seja os momentos desafiadores, bem como os momentos que trazem muita alegria, eles são passageiros,
porque as situações na vida, elas são cíclicas. As situações, elas são temporárias. Então, é exatamente isso. O verão, ele chega, daqui a pouco... Na verdade, eu acho que a gente já entrou no verão, né? Tô um pouco perdida, não sei se a gente ainda tá na primavera. Não. Acho que a gente ainda vai entrar no verão, né? Tô um pouco perdida aqui, mas enfim. Se a gente vai entrar, né? A gente vai entrar no verão, mas o verão vai passar. E depois vai chegar o outono, para que então possa chegar o inverno e a primavera de novo. Então, assim como as estações do ano, elas são cíclicas, né? Elas são passageiras, primeiro vem uma para depois chegar a outra. As questões desafiadoras da nossa vida, elas também são assim. E bem como as nossas alegrias, as nossas felicidades. E para que a gente possa vivenciar essas questões de uma forma mais leve e sem tanto peso, o convite é para que de fato você possa estar no momento presente. Então, nos momentos desafiadores, que você possa... Eu não sei exatamente do que a gente está falando aqui, né? De que nível o tão desafiador que pode ser isso para você. Mas o convite que tem da espiritualidade é para que você possa encontrar a celebração nas pequenas coisas. Que eu sempre falo que as pequenas coisas, elas são grandiosas. Então, para que você possa trazer para sua vida um momento... Para mim, eu tenho aqui, olha, eu tenho uma carta, a primeira carta, ela é muito amarela, é o sol, então é a celebração, é uma expansão. E logo em seguida eu venho com uma carta que ela é uma cor mais violeta, que me traz mais essa sensação de introspecção, sabe, do seu processo interior. Então, neste momento... que sim, se você precisar, obviamente, passar por este processo, que você passe, mas que você não deixe de encontrar no seu dia a dia as belezas e as riquezas das pequenas coisas. E trazer a compreensão que se você agora está passando pelo inverno da vida, o verão ele volta, ele sempre volta. E, enfim, uma breve mensagem que a gente tem é essa. Agora, numa outra perspectiva, eu tenho uma mensagem mais específica aqui. Se a gente tá falando aqui... Nossa, essa é bem específica, bem específica. Então, você vai adequar isso na sua vida. Se a gente está falando aqui sobre uma questão que você está envolvida de um grupo religioso, se você está envolvida ou envolvido em um grupo religioso e dentro dessa instituição, ou até mesmo com relação às suas crenças, você se sente julgado, condenado e preso a isso, o convite é para que você venha repensar como que você tem levado essa questão específica na sua vida. Porque isso é bem delicado, mas a nossa espiritualidade, ela não tem que condenar a gente, ela não tem que ser rígida, ela não tem que trazer prisão mental, emocional, financeira, ela tem que libertar a gente, ela tem que ajudar a gente a crescer, ela tem que ajudar a gente a expandir. Então, esse é uma mensagem específica. Seja dentro de um grupo que você está inserido e você se sente mal interpretado por este grupo, a questão é essa. Mas também, por outro lado, a compreensão de que essa questão, tudo bem, it's okay to be misunderstood, tudo bem você se sentir mal interpretado, porque é aquilo que eu mencionei, a mal interpretação ou a percepção que as pessoas têm de você e enxerga de você, a percepção que essas pessoas têm de você, diz respeito ao ego delas e até mesmo ao próprio aprisionamento mental que elas têm na vida delas. Então, até mesmo aqui, por exemplo, uma questão mais a nível espiritual, se você sente isso, sabe, que a sua mente, você tem às vezes pensamentos muito diferentes, muito discordantes, sabe, às vezes
aí você precisa pôr na balança, né, o que pra você vale a pena você continuar mantendo pra sua vida, e se for do seu desejo continuar mantendo, se for possível manter, que você não perca a sua paz mental com essas questões, porque a gente precisa também escolher quais batalhas que a gente vai lutar na vida, né? Para que a gente também não venha adoecer nesse aspecto. Mas para que essas batalhas não sejam tão difíceis e dolorosas para você, você pode trazer que às vezes as pessoas têm aquele nível de consciência e tudo bem. Você podendo expandir, fazendo a sua parte para ajudar as pessoas que querem expandir a mente delas e querem evoluir e, enfim, trazer mudança e novas perspectivas para a vida delas, aí você vai conseguir atingir as pessoas que estão dispostas para isso. Mas aqueles que não querem, às vezes eu fico me questionando, sabe? Até mesmo assim, muito delicado, né? Mas assim, são questionamentos, e na vida a gente faz questionamentos, né? Às vezes eu fico me perguntando que às vezes, será que às vezes isso é uma reflexão? Eu não tenho um pensamento, uma resposta para isso, é uma reflexão. Será que às vezes algumas pessoas, elas vão desencarnar e elas vão passar para o outro plano sem ter expandido a mente delas, sem ter trazido pelo menos um pouco de um processo de evolução para a forma que elas enxergam o mundo e enxergam o próprio processo delas? Será que algumas pessoas, elas sempre vão ter essa questão de achar que do jeito que elas estão já tá tudo bem, que elas não precisam mudar nada em si? Ou será que o ser humano em algum ponto, e assim, ele vai expandir a mente dele, ele vai querer evoluir, ele vai querer trabalhar? É reflexão. Então, para as pessoas que não querem, que por mais que elas tenham informação, conhecimento, acesso a coisas que podem fazer elas mudarem, por mais que elas tenham isso, algumas pessoas não querem isso. E aí é uma escolha delas, e você não pode querer interferir no próprio aprisionamento que elas trazem para a vida delas. E aí, se essas pessoas, elas fazem um julgamento errôneo ao seu respeito pela forma que você enxerga a vida, continua sendo um problema delas. Então, para que você possa ter mais paz na sua mente, no seu coração, muitas vezes a gente só precisa aceitar que é aquilo e pronto, e que algumas coisas a gente não pode mudar. A gente pode fazer a nossa parte para ajudar e levar a mudança para o mundo, e aqueles que estiverem despertos e dispostos a acompanhar e a refletirem sobre a vida, essas pessoas, elas naturalmente vão seguir. Agora, se você sente que vale a pena você insistir, tudo bem, mas uma outra questão é que às vezes o que eu penso é que aqui eu tenho duas cartas com relação ao primeiro deck. Eu tenho as cartas que trazem esse convite para você estar no momento presente e trazer claridade, paz e serenidade para o seu momento presente. Mas embaixo eu tenho, com o tarô akáshico, duas cartas que para mim falam de tempo, né? O verão e o inverno, e as areias do tempo. E as areias do tempo, e também o verão e o inverno, fala sobre o tempo das coisas. Olha só como aqui a gente tem, eu não sei como que chama esse negócio aqui. É um negócio de tempo, né? Você percebe que tem um tempo certo para que a areia venha para cá, e depois que ele virar, vai ter o tempo certo para que ela possa voltar para o outro local. Ou seja, as coisas cíclicas da vida, né? Então, tipo, uma hora vai estar aqui, mas para voltar aqui de novo, é só se ele virar o negócio, né? Que tem um nome esse instrumento aqui. Mas, então assim, se você tá passando por essa questão de estar sendo julgada, seja dentro de um templo religioso que você frequenta, ou por um grupo de pessoas, a iniciação ao Conde Saint-Germain, eu penso até mesmo que pode ser, a gente pode falar de um grupo de pessoas, mas aqui falando especificamente sobre a questão da fé, da religião, da espiritualidade, ou se você está sendo mal interpretada até mesmo pelas suas crenças, ou por você estar indo contra alguma coisa que foi imposto para você, né?
aqui, muitas vezes, é essa compreensão que eu falei, sabe? Sobre você trazer pra si que algumas batalhas a gente pode sim pegar pra gente, mas aquelas que estão acabando com a nossa paz mental, muitas vezes a gente só precisa trazer a compreensão que o processo é do outro e que a gente precisa dar o tempo das coisas. E aí, com o tempo, você vai ver se o outro, ele resolveu mudar alguma coisa, ou até mesmo com você próprio, né? Ou se, de fato, para ele vai ser dessa forma, e aí isso é uma limitação dele, e nesse aspecto a gente precisa também trazer, né, no caso aqui eu não sei do que se trata exatamente, qual contexto, se isso é uma questão mais familiar, sobre questões de crenças, ou até mesmo de um grupo religioso, aí é aquilo, se você não consegue levar a mudança para o outro porque o outro não quer e ele prefere pensar dessa forma limitante, então que você traga a mudança para si mesmo, sabe? E que você possa, mesmo nesse momento desafiador, você possa trazer o amor, juntar cada parte do seu ser que merece amor, estar no momento presente e vivenciar o momento presente, sabe? Porque é isso. E no seu momento de introspecção que você possa encontrar a claridade e a paz que você precisa para ter mais discernimento para lidar com essa situação. E também fazer um processo de autorreflexão sobre o porquê que você... Por que o julgamento e as condenações do outro te atingem tanto? É que eu não sei que outro que é esse, porque alguns outros na nossa vida, de fato, talvez não vai afetar tanto assim, mas se for, por exemplo, se são pessoas importantes no aspecto para sua vida, por exemplo, se for família, relacionamento, amizade, e você está sendo julgado ou mal interpretado, aí você precisa colocar, né, trazer essa autorreflexão do porquê que esses julgamentos te atingem tanto. Se no caso, né, enfim, vou pedir aqui um complemento com o tarô do Osho. O que mais para essa mensagem? Adiamento. Controle. Só mais duas. Tá. Vieram duas. Os amantes com espírito brincalhão. E no fundo aqui, isolamento glacial. Bom, tem uma mensagem aqui bem específica, se servir para alguém. Se aqui, isso é bem delicado, mas enfim, se aqui você está passando por alguma questão com relação à forma que você expressa o seu afeto por causa da sua religiosidade e você está tentando querer ter o controle dessa situação,
mais especificamente com relação, talvez, ao grupo religioso que você está inserido, ou até mesmo a sua família, se aqui você está passando por isso, né, de uma questão mais relacionada a um preconceito mesmo, a uma questão de rejeição por essa questão que eu tô falando, e isso tá te trazendo muito sofrimento, mas você quer controlar isso, você quer tentar manter o controle. O convite da espiritualidade é para que você traga leveza para sua vida, porque é aquilo que eu mencionei, e isso é bem delicado, mas é o que eu tenho aprendido e é a forma que eu levo para minha vida, para que ela seja leve. Foi exatamente isso que eu aprendi com a minha espiritualidade. Espiritualidade não vai fazer você se sentir preso, não vai fazer você se sentir aprisionado e rejeitado e humilhado, e simplesmente quando a gente pensa no afeto. Então, é uma questão muito delicada e específica, mas aqui é um convite para você trazer para sua vida uma mudança de perspectiva de como você tem enxergado essa questão. Porque, às vezes, pode ser que haja, sim, a questão do externo, né, do mau entendimento do outro, da dificuldade de compreensão do outro, mas isso só é muito, muito pesado para a pessoa que está passando por isso quando essa questão do auto-julgamento e da má interpretação, da condenação e tudo mais, quando isso parte sobretudo dela própria. Então, antes de qualquer coisa, a gente, né, o ser humano precisa se aceitar, para que então ele possa lidar com a aceitação ou a rejeição do outro. E aqui, numa outra perspectiva, se você está adiando trazer alguma mudança para sua vida, ó, o adiamento, o controle, os amantes e o espírito brincalhão. Se você está adiando trazer alguma mudança para sua vida, e aqui eu vou levar essa carta dos amantes nessa perspectiva que eu mencionei, que é uma mensagem mais específica sobre a forma que você demonstra o seu afeto e se você se sente julgado ou pensa que pode vir a ser julgado por causa da sua religião ou pela forma que você pratica a sua fé ou pelas pessoas específicas que estão ao seu redor. Ou numa outra perspectiva, a gente pode levar isso para mudanças num contexto geral. Se você está adiando alguma coisa e você fica se controlando para que, por causa desses aspectos específicos, o convite aqui é para que você traga leveza para o seu dia. É para que você possa celebrar a sua vida do momento que você tem agora, se você está passando por este processo. Se você já está passando por este processo, mas se você não está e fica adiando, é para que você possa trazer leveza para sua vida. E colocar na balança o que para você, de fato, é importante. E até quando você vai ficar neste sofrimento e nutrindo isso e não conseguindo se jogar, não tendo coragem. Essa carta da coragem, eu gosto muito dela, porque pra mim ela traz aquilo de que a gente, com a nossa força, eu não quero falar a palavra força, porque isso pode ser muito mal interpretado pelas pessoas, como se fosse fraqueza estar no sofrimento, sendo que não é. Mas com a nossa resiliência, que eu acho que é uma palavra mais adequada, a gente consegue fazer de um momento muito difícil um momento alegre. A gente consegue fazer de um limão uma boa limonada. A gente consegue fazer das nossas tristezas e das nossas dificuldades grandiosos aprendizados para que a gente possa florescer e mudar as nossas perspectivas de vida e a forma que a gente tem enxergado tudo aquilo que hoje é cinza. Enfim, só que para que haja esse processo,
a gente precisa respeitar o tempo. E mais uma vez eu vou falar de tempo, porque essa flor, ela não floresce. Se eu plantar a semente hoje, ela não vai florescer amanhã. Ela precisa de um tempo para que ela possa madurar e florescer e dar as folhas. Precisa de tempo. E isso é para tudo na nossa vida. Até mesmo no caso específico que eu mencionei, essa questão mais específica sobre aceitação do outro, até mesmo com relação ao seu afeto, ou de tudo que você pode pensar que seja contra o que a sua religião impôs para você, ou as crenças familiares, enfim, tudo aquilo que para você já é muito bem consolidado, tudo disso que foi imposto para você. Se você escolhe ir contra isso, a compreensão para ser um pouco mais leve é que, de fato, às vezes o tempo ele cura. O tempo cura, isso é clichê, mas é verdade, o tempo pode sim curar. Mas é aquilo que eu mencionei no começo do vídeo, não vai ser com todas as situações e não vai ser com todas as pessoas, porque algumas pessoas, elas vão sim passar uma vida e elas vão continuar tendo dificuldade para trazer a mudança, e aí esse processo é delas. Mas para outras, de fato, o tempo pode curar. E assim, se eu tô te falando isso é porque, de fato, eu compreendo que o tempo cura. Então, assim, cada pessoa tem a sua história de vida. Mas se a gente começa a analisar algumas coisas na nossa vida e na vida dos demais, a gente vai percebendo que algumas coisas, o tempo, ele é muito precioso para que ele possa sanar algumas feridas, algumas cicatrizes. Só que para que a gente possa passar por ele nessa perspectiva de que ele vai curar, a gente primeiro precisa acreditar, mas acreditar com um certo nível de realidade, né? Não depositar uma expectativa, porque pode ser que você se frustre, mas se frustrar também tudo bem, porque a vida, ela também fala sobre frustrações, mas saber equilibrar um pouco do quanto isso é uma idealização e o tanto de realidade que você coloca nessas expectativas. E conforme você vai vivenciando esse tempo, até que ele chegue ou não no processo em que haverá uma compreensão diferente por parte do outro, no meio do caminho você não pode esquecer de celebrar a vida. No meio do caminho você não pode esquecer de pensar em si. No meio do caminho você não pode esquecer de celebrar o que você quer celebrar. E se amar e amar cada parte do seu ser, porque se o outro está te interpretando errado e está te julgando e está fazendo com que você se sinta diminuído por alguma questão específica sua, mais uma vez, continua sendo uma questão do outro. E eu sempre penso isso, sabe? Que é assim, você não está ferindo o outro, você não está prejudicando o outro, você não está indo contra as leis energéticas e espirituais da vida para prejudicar e maltratar o outro. Você está querendo só viver a sua vida feliz, leve e com amor? Então, se o seu propósito é esse e o seu propósito é elevado, porque se o seu propósito é de amor, o seu propósito é elevado e está dentro do propósito da criação. Então, o julgamento do outro e as condenações do outro continua sendo das limitações dele. E ainda assim, cada parte do seu ser merece ser amada e merece que você venha se respeitar e se amar e se julgar menos. Eu ia até tirar aqui com o tarô, mas eu acho que eu falei bastante, já vai dar 40 minutos de vídeo aí. Deixa eu tirar aqui uma mensagem final com o oráculo de Delfos. Não vou tirar nem com o tarô, eu vou ficar só com os oráculos. Qual uma última mensagem com o oráculo de Delfos?
o guia. Amor familiar. Embaixo da carta do controle, embaixo da iniciação do Conde Saint-Germain, que diz muito sobre aquilo que eu mencionei, sobre aquela questão mais específica disso ser uma condenação familiar ou de um grupo religioso ou com relação à família por base nas crenças religiosas. Até mesmo aqui, se num aspecto, como eu mencionei, essa carta dos amantes pode ser com relação à sua vida afetiva, mas tudo aquilo que pra você sente afinidade, sabe? Então pode ser, por exemplo, eu quero mudar de religião, mas a minha religião sempre foi essa, porque durante toda a minha vida eu vivi dentro dessa religião, ou com relação ao trabalho. Então, né, eu penso muito nessa questão de que é passado de geração para geração. Então, por exemplo, toda a minha família já vem de uma família de médicos, de advogados, ou sei lá, e aí eu quero fazer artes plásticas. Um exemplo, artes visuais. E aí eu vou... Só que isso pra mim é uma coisa que me traz carinho, afeto, é o que eu quero, é o meu propósito. Então, é aquilo de você não conseguir ir contra isso por causa desses padrões já impostos. E aqui a gente pode estar falando, sim, de algo familiar, né? De algo relacionado à família. Múltiplos amores e tímido amor. Bom, aqui a mensagem ela tá já bem específica, ela foi bem bastante para esse lado sobre a vida afetiva, né? Então, assim, é uma questão muito delicada, obviamente, né? Isso aqui, obviamente, se traz, sim, um certo sofrimento, então é importante que você possa, no quesito afetivo da sua vida amorosa, que eu mencionei, se você ressoar com essa situação, com essa mensagem, aqui o convite para você buscar ajuda, buscar grupos de apoio. Muitas cidades têm grupos de apoio, né, para acolher as pessoas que muitas vezes se sentem rejeitadas, obviamente, né, principalmente em cidade grande, eu sei que tem bastante essa questão dos grupos de acolhimento, fazer o seu processo de terapia também. Mas com relação à espiritualidade, a gente já abriu com a carta do guia, e isso significa para mim que a espiritualidade de luz que acompanha a gente, os seres mais elevados, os seres divinos, enfim, a forma que você queira definir e denominar o que para você é divino na sua vida, eles nunca iriam querer o nosso sofrimento. Eles nunca rejeitariam as pessoas pela forma que elas escolhem amar, pela forma que elas podem se sentir, às vezes, condenadas pela sociedade ou por qualquer outra pessoa, simplesmente por elas seguirem o caminho delas, que é um caminho de amor. Então, eles jamais fariam isso. E, justamente, o convite que a gente tem aqui é até mesmo para que você possa se acolher, sabe? Esse baralho é da criança interior, então acolha a sua criança, sabe? Acolha a sua criança que talvez já tenha se sentido rejeitada lá atrás. E se agora você está passando por um processo desse novamente, acolha a sua criança que lá atrás talvez já tenha se sentido rejeitada, controlada, que já tenha se sentido presa por padrões, enfim. Acolha ela, porque você podendo acolher ela, você também vai conseguir acolher o seu adulto. E você vai conseguir começar o seu processo de cura para trazer uma libertação desse sofrimento, sabe? E mais uma vez, o tempo ele sempre diz as coisas pra gente. E aqui uma outra mensagem muito específica é como se, para quem ressoar com isso, que é muito específico que eu falei, com relação à vida afetiva, é como se você não conseguindo ser quem você é como se você, a partir do momento que você não consegue ser quem você é, afetivamente falando, e aceitar quem você é, aceitar a sua forma de expressar afeto, é como se você continuasse atraindo para sua vida múltiplos amores, mas que não querem nada, que não querem
algo sério e que muitas vezes não traz um contentamento para sua vida, porque não te ajuda a crescer. Não é daqui, sabe? É como se fosse pelo ego. Não é amor, é ego. É como se fosse pela vaidade, enfim, pela aparência. E você podendo se aceitar e seguir o seu caminho, é como se você pudesse atrair para sua vida essa questão do time do amor. Para mim reflete muito a questão da pureza. Então é como se você pudesse atrair situações mais puras e verdadeiras para o seu processo, situações amorosas e não egóicas. Mas obviamente isso é muito da sua escolha. Bom, é isso. A mensagem é essa. E assim, eu dei a questão específica sobre a vida afetiva porque ressoa mais nesse aspecto, né? Mas você pode levar, obviamente, para outras áreas, né? Tudo aquilo que pode ir contra essa questão dos padrões, mas o que você busca mesmo é essa pureza, seja na sua vida profissional, seja na forma que você expressa a sua espiritualidade, a sua fé, e trazer a compreensão de que a gente não pode se sentir condenado e preso e limitado, julgado, mal interpretado pela nossa espiritualidade, porque isso vai contra os próprios ensinamentos que nos foram deixados, né? Que foram deixados pra gente, que é o ensinamento maior de todos, que é o do amor. Então, é só para que você possa refletir mesmo. É uma reflexão para você trazer para sua vida. O peso que isso tem e como o que de fato, sabe, é noção. Talvez que você carrega de noção de pecado, de noção de errado na sua vida, o que é errado para você, o que não é errado, o que foi imposto como errado para você e que você acatou isso como uma verdade absoluta, mas que na verdade você pode hoje refletir por si e trazer compreensões diferentes. E para finalizar, que a compreensão que o outro vai carregar de você, essa questão dos julgamentos, das condenações, é dele. Quando você sabe da sua verdade, quando você sabe o que você veio fazer, quando você sabe dos seus valores, das suas virtudes, e com certeza, aqui num aspecto mais amplo sobre julgamentos alheios, se você tem bem consolidado dentro de si quais são as suas falhas e quais já foram as suas falhas, o fato do outro te julgar é você poder falar assim, verdade, você tá certo, eu errei nisso. E aí, você vai continuar me julgando? Eu entendo que eu errei. É você poder falar e admitir isso, sabe? Porque o ego não ajuda a admitir o erro. E aí, com certeza, você fica muito furioso com o fato do outro te julgar e te condenar. Obviamente que não é bacana a gente escutar condenações e julgamentos do outro, mas primeiro admita para si dos seus erros. Porque aí, quando o outro vier, ele não vai ser tão pesado assim, sabe? Porque você mesmo já reconheceu, verdade, eu concordo com você, eu errei nisso. Verdade, lá atrás eu fui isso, eu fui isso, eu fui isso. Mas agora eu não sou mais. E muitas vezes a gente precisa compreender que os nossos erros de trás, lá de trás, eles vêm para que a gente possa crescer e não querer repetir eles. Então vem como lições. E aí você vai ficar... Sabe uma questão que eu penso? É que assim, o ser humano tem uma... Pra finalizar, né? Mas eu vou falar porque às vezes é necessário pra quem tá do outro lado, né? Às vezes a gente fica assim... Quantas vezes você já não escutou na sua vida assim? Nossa, você viu fulano? Lá atrás, fulano falou que jamais faria isso, mas hoje fulano fez. No sentido assim, talvez de algo que talvez esse fulano lá atrás julgou e condenou, mas hoje resolveu mudar. Mas e aí, qual que é o problema disso? Lá atrás, o fulano era uma pessoa. Agora, talvez o fulano tenha passado por uma transformação, tenha mudado as suas crenças, tenha aprendido com seus erros e hoje fulano resolveu mudar. Então, você entende? E aí, no caso, por exemplo, se isso ressoa com você,
tudo bem, entendeu? Siga a sua verdade, porque o outro vai continuar falando. Ele vai continuar querendo apontar as suas questões lá de trás, os erros, as falhas. Mas se você já reconhece isso dentro de si, já é um meio caminho andado para que o processo seja mais fácil, sabe, de ser lidado. Então é isso. Eu vou tirar para finalizar aqui uma mensagem com Guardiões da Luz. Para quem ressoa com essa leitura, por favor, espiritualidade, qual a mensagem final com os Guardiões da Luz? Mensagem final com os Guardiões da Luz? Dual Cool Dharma Unfolding. Lembre-se que você está no caminho um passo de cada vez para a felicidade. É isso, tempo. Um passo de cada vez. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o desenrolar certo, o tempo certo para que as coisas possam acontecer, para que possam mudar, para que possam se transformar, enfim. E aqui o comandante Ashtar, chamada para ação, lidere, por exemplo, e fale, né? Expresse o que você precisa falar. Aqui a gente tem uma questão de um chakra laríngeo, né? Para que você possa falar o que estiver envolvido nessa situação, se comunicar. E aqui, se a gente está falando sobre de um karma, se isso é uma questão de um karma, é para que você possa compreender as lições por trás dele, para que você possa quebrar esse karma e finalmente entrar no seu dharma, que é o quê? Seguir o seu propósito, seguir os desejos da sua alma, o que o seu ser veio fazer. Se o outro tá falando, deixa eu falar. Você sabe que você tá vivendo o seu propósito, você tá trazendo amor, você tá ajudando as pessoas, você tá fazendo a diferença, você tá vivendo o seu propósito, você tá vivendo o seu caminho. A questão do outro continua sendo do outro. É isso, eu desejo que eu tenha te ajudado e se eu tiver te ajudado de alguma forma, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e nós nos vemos. Um abraço!